no seu lugar, mulher de Deus. Eu tenho, nesta noite, além do privilégio de ministrar o louvor, também tenho uma honra, o privilégio de trazer uma palavra. Vocês estão me ouvindo? Pareceu dar uma queda aqui. Ok. Vou tomar uma água aqui e quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1. Nós vamos ler o verso 6. Quantas acharam podem dizer amém? Talvez tenhamos até a projeção, mas se não, você pode ler aí na sua Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Diz mais uma vez: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, minhas amadas, eu acredito que desde 1h da tarde que vocês estão aqui ouvindo a palavra e testemunhando muitos processos, ouvindo muitos ensinos, eu acredito que algumas de nós, se não todas, em algum momento parou para pensar: será que isso vai ser possível na minha vida? Será que eu vou conseguir atingir esse nível elevado de maturidade, de espiritualidade? Será que ao sair daqui e ao encarar toda a minha casa, ao encarar a minha vida, os meus desafios, a segunda-feira vem aí, será que eu vou conseguir colocar a palavra de Deus em prática? Sabe, minha amada, eu já me senti assim muitas vezes, tão incapaz e tão distante do projeto de Deus para a minha vida. Já me senti muitas vezes tão distante, tão separada daquilo que um dia Deus havia falado para mim. E eu sei que esse sentimento de incapacidade acaba assaltando muitas de nós e faz com que a gente se prenda num lugar e dele não saia mais. A gente começa a acreditar, como cantamos agora, em vozes que nos dizem que nós não somos capazes. Mas a verdade, como Paulo está dizendo aos irmãos em Filipos, ele está consolando aquele povo, está apacentando, ensinando com toda calma, com todo o amor, guiando aquele rebanho. E ele diz: estejam certos, tenham a certeza disso, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Às vezes nós olhamos para algum personagem bíblico, talvez você tenha aí as suas heroínas da fé, os seus heróis da fé, e tem aquele personagem pelo qual você é apaixonada, você ama muito, você se inspira demais. Eu também tenho os meus, que me inspiram muito. A gente vê, por exemplo, a Abigail e o fim daquela mulher que um dia veio a casar-se com o rei Davi. Mas nos esquecemos de que até esse dia chegar, Abigail passou por um grande processo, um terrível processo, nas mãos de um homem chamado Nabal, que significa nada mais, nada menos do que louco, do que tolo. E Nabal constantemente colocava a sua vida, a sua casa, todos os seus bens em perigo. E Abigail estava sempre apagando aqueles incêndios, até que Deus muda a sua história, até que Deus muda a sua vida e ela se torna rainha também. A gente foca muito no final da história, a gente foca muito no que deu certo, a gente foca muito no sucesso
Esquece do processo, esquece de que o nosso Deus, Ele não é um Deus de air fryer, Ele é um Deus de forno e faz tudo com muita cautela. Podendo fazer o mundo no estalar de dedos, Ele fez tudo processualmente. E a gente acaba se deixando levar por essa sociedade, por esse pós-modernismo tão imediatista. Antes era a tecnologia G, depois a 3G, a 4G, a 5G, já não dá mais conta, porque a gente quer tudo muito rápido, a gente quer tudo muito para ontem. Mas a verdade é que o nosso Deus continua paulatinamente fazendo o processo dele, a vontade dele na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Quando eu olho, por exemplo, para a vida de Simão Pedro, e eu queria te convidar a abrir comigo em Mateus 16. Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, do verso 13, a partir do verso 13, nós vamos encontrar algo muito interessante. Jesus leva os seus discípulos para esse lugar chamado a Cesareia de Filipe. Está em Mateus 16, a partir do verso 13. Jesus leva, então, os seus discípulos àquele lugar. E era um lugar muito tenebroso, era um lugar de sacrifício. Jesus levou os seus discípulos porque ali a glória dele deveria ser revelada no meio daquela escuridão, daquela destruição, onde crianças eram sacrificadas, sangue inocente era consagrado a deuses, naquele lugar. E Jesus escolheu ir ali para se revelar. A palavra fala no verso 13: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Meus amados, olhando um pouco mais para esse contexto, você percebe então, como eu disse, Jesus vai com seus discípulos ali, a esse lugar, a Cesareia de Filipe. E ele então começa a ver todos os sacrifícios, todos os ídolos levantados. Então ele se volta para os seus discípulos e faz a pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Alguns não têm resposta, mas Simão Pedro tem uma resposta, que não vem nem dele mesmo, foi pelo Espírito, como Jesus disse, foi o Espírito quem te revelou. Ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E algo que eu quero muito trazer a vocês, talvez já tenham até ouvido algo semelhante, mas eu quero reforçar isso. É o fato de que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos a revelação de quem Cristo é, não é um encontro com a religião, não é um encontro com a igreja Nazareno Central, não é um encontro com outra denominação. Muita gente está na igreja, muitas de nós vêm ao culto, vêm ao congresso, mas ainda não teve a revelação de quem Cristo é. Mas uma vez que os nossos olhos se abrem para entender quem Cristo é, que Ele é o Filho do Deus vivo, então nós passamos a entender quem somos. Porque é esse movimento que acontece aqui na Cesareia de Filipe. Ao passo que Simão Pedro diz: eu sei quem tu és, Jesus então responde: pois eu vou dizer quem você é. E agora em mim, Simão, você tem nome, você tem uma nova história, você tem propósito,
você tem destino. Você não vai mais andar perdido, sem saber o porquê de estar aqui na terra, do porquê viver nesta cidade, mas vai andar consciente da missão e do propósito de Deus para a sua vida. É isso que acontece. Jesus diz: você é Pedro, e sobre ti edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E Jesus continua se dirigindo a ele somente, dizendo: eu darei as chaves do reino dos céus a você, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Minhas amadas, fechando esse parêntese dessa revelação da importância de eu e você entendermos quem Cristo é, e de vivermos debaixo dessa revelação, entendendo quem somos nele. Quando eu olho então para o dia seguinte, olha só, Simão Pedro ouve tudo isso. Imagina você ouvindo do próprio Senhor palavras incríveis, revelações incríveis, que você vai às nações, que você será uma grande empreendedora, que você será uma grande visionária e que você vai influenciar milhares de mulheres. Imagina o Senhor dizendo: eu darei a você unção, eu derramarei sobre você o meu Espírito, eu te abençoarei, eu te ungirei, e você vai no poder do meu Espírito. Imagina você vivendo essa experiência. E aí, no dia seguinte, parece que nada acontece. Sabe por quê, minha amada? É um processo. Quantas vezes Deus falou comigo, me deu palavras, me deu norte, me deu destino, disse que eu faria, disse que eu iria, e eu tive que entender que nem tudo ocorre no meu tempo, mas ocorre no tempo perfeito de Deus, no tempo Kairós. Por isso eu quero te encorajar a olhar mais uma vez para alguém do seu lado e dizer a ela: calma, tem paciência, tá tudo certo, Deus está aí trabalhando, Ele vai completar a obra em você. E não haverá nada como o versículo chave desse encontro. Nada, nem tempo, nem demora, nem atraso, nem nada que separará você do amor de Deus. Nem quando você atrasar o processo, nem quando você se tornar tão difícil. Porque às vezes é fato, nós, quem atrasamos o processo, ainda assim, essa palavra de obra, essa palavra do trabalhar de Deus em nós, é sobre um amor que não desiste, é sobre um amor que insiste, sobre um amor que foi tão forte na vida de Simão, que não permitiu que ele fosse embora, não permitiu que essa obra ficasse inacabada, mas ela foi completada, e assim será na sua vida também. Sabe, lá em casa, lá em frente de casa, estão levantando um grande prédio, um grande empreendimento. É uma grande obra. É um dos empreendimentos hoje em São Paulo mais procurados. A gente foi andando ali pelo Shopping Morumbi, a gente mora perto do Shopping Morumbi, e o vendedor estava ali no quiosque, ele estava na maquete, diante da maquete desse empreendimento. E ele então nos abordou, a gente caminhando pelo shopping, ele nos abordou para a gente conhecer. Ele disse: olha, nós estamos com quase todas as unidades vendidas, então conheçam, porque vale muito a pena. Enfim, é realmente algo muito lindo, é um projeto muito bonito. E quando nós chegamos para morar naquele apartamento, nós estávamos ainda, na verdade, o projeto, a obra estava ainda na fase dos alicerces. E eu, minhas amadas, sou uma pessoa muito observadora. No altar eu pareço assim tão, me movimento tanto, e essa força que vem de Deus, mas fora do altar eu sou muito quieta, muito contida, quase outra pessoa. E a verdade é que, observando ali aquela construção, eu aprendi muito como Deus tem ministrado ao meu coração. Primeiro que eu não sabia que era um trabalho tão grande daquele. Sabe, a gente não tem ideia, muitas de nós não tem ideia. E é tão interessante se expor, conhecer um pouco mais, porque
esse conhecimento do natural faz com que nós compreendamos as coisas espirituais. Então, perceber aqueles fundamentos, do quanto para baixo é trabalhado, do quanto para debaixo da terra é colocado, e quão grande é o prendimento, quão alto ele deva ser. A força desse alicerce precisa estar muito bem, sabe? O alicerce precisa ser muito forte. E eu fui aprendendo tudo aquilo, quanto tempo levou para aquele alicerce ser preparado e então o edifício ser levantado. E é tão interessante que todo aquele tempo de fundamento de alicerce demorou tanto tempo, tantos meses, mas a velocidade com a qual o prédio tem subido é impressionante. Porque na verdade, o que eu quero dizer é que muitas de nós que estão vivendo com um ponto de interrogação na mente: por que Deus que está demorando? Por que Deus que não acontece? Por que Deus, aonde está o Senhor? Na verdade, podemos descansar que o Senhor está sim fazendo essa obra no fundamento, no alicerce. Ele está, sabe, Ele sabe do potencial, Ele sabe onde eu e você podemos, no Espírito Santo, chegar. Então Ele sabe que nossos alicerces precisam ser muito bem colocados, muito bem preparados, para suportar toda a beleza, toda a altura, toda a força desse edifício. Então, fique calma, confia no Senhor, confia no que Ele está fazendo, porque logo, logo todos verão esse prédio acabado, todo decorado, todo adornado e pronto para ser habitado por todos. Sabe, uma obra, quando ela está com o tapume, ele é colocado para que não haja risco para os transeuntes. Não sei se você sabe disso, mas o tapume não é só para demarcar uma obra, mas o tapume existe para proteger os transeuntes, para que sobre eles não caia, sabe, resquícios de obra, uma pedra, um tijolo, ou quando ele está sendo pintado, para que as pessoas não sejam também marcadas por tinta lá embaixo na calçada. Enquanto há o tapume, ainda em segurança, mas quando o tapume é retirado, então há segurança. E quantos de nós aqui, eu creio, Deus ainda tem permitido os tapumes, porque ainda há insegurança para os outros, ainda não é tempo, você ainda não está pronta, ainda não está preparada, mas não se preocupe, porque é só questão de tempo. Aquele que começou a boa obra vai completar a boa obra em você, e o tapume será tirado, e haverá segurança para você e para todos os demais, em nome de Jesus. Quando Simão Pedro sai daquele encontro, eu imagino que ele sai maravilhado com tudo que ouviu. Mas a verdade, minhas irmãs, é que um processo longo ainda permaneceu na vida dele. E eu vou aqui citar alguns episódios da vida de Simão Pedro que certamente você já conhece. Eu lembro que a palavra fala em Marcos 8. Depois eu posso até deixá-la nas redes sociais as passagens, os textos bíblicos, mas eu vou aqui mais rapidamente por causa da minha hora. Mas em Marcos 8 fala que Jesus estava ensinando ao povo que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Jesus estava falando do seu sofrimento, da sua missão, do seu amor. E então a palavra diz que Simão chama Jesus de canto. Então a palavra diz: então Pedro, chamando Jesus à parte, começa a repreendê-lo. Olha só a ousadia desse homem. E assim somos nós muitas vezes, querendo dizer a Jesus o que ele deve dizer, querendo sugestionar, querendo parar a obra de Jesus, dizendo que é do diabo. Quantas vezes? Como? Dizendo que é do diabo aquilo que muitas vezes é obra que Deus permite para nos purificar, para nos santificar. E foi isso que Simão fez com Jesus. Chamando-o à parte, disse:
não fala isso, não fala essas coisas. Então Jesus teve que ser mais enfático com ele, mais duro com o seu discípulo, e declarou: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aquele Simão Pedro que ouviu na Cesareia de Filipe todo aquele encorajamento, teve que ouvir um tempo depois essas duras palavras, porque ainda estava num processo de amadurecimento. Ali no Monte da Transfiguração, em Marcos 9, a partir do verso 2, a palavra fala que Jesus sobe ao monte e leva consigo Pedro, Tiago e João. E ali no monte, suas vestes são mudadas, brancas, mais brancas do que a palavra diz que nenhum lavandeiro no mundo poderia deixar aquelas vestes de Jesus daquela maneira. E é interessante que Elias e Moisés também aparecem e ficam ali com Jesus. Esses 3 discípulos têm essa visão gloriosa no Monte da Transfiguração. E Pedro então diz: Senhor, é bom que fiquemos aqui, vamos ficar aqui. O Simão, que seria o Pedro, aquele homem, o líder da igreja, aquele que receberia as chaves do reino dos céus, é o mesmo que negligencia o povo faminto e doente e endemoniado ao pé do monte. Ele diz: vamos ficar aqui, ignorando totalmente a realidade que havia de homens e mulheres que estavam ao pé do monte, esperando que Jesus fizesse alguma coisa por eles. Às vezes nós, irmãs, somos tão egoístas e só pensamos no nosso prazer, só pensamos na nossa, na nossa própria vontade, no nosso conforto, na nossa situação. Também estamos no processo assim como ele. Quantas vezes nós, nesse processo de nos tornar aquilo que Jesus disse que nos tornaríamos, vacilamos em nossa fé, como foi também com Simão, naquela passagem em que ele andou sobre as águas. É louvável, a gente precisa dizer sim que é incrível quando ele tem a coragem, é o único que tem a coragem para sair do barco e para andar sobre as águas com Jesus. Mas precisamos também notar que aquele homem que estava tão corajoso começou a olhar a força do vento e a duvidar daquele que o chamava. Às vezes nós, que temos um chamado de Deus e que exige de nós tanta coragem, vacilamos em nossa fé, começamos a olhar as circunstâncias e não acreditamos que aquele que está nos chamando é aquele que vai nos sustentar sobre as águas. Assim foi com Simão, ele duvidou, ele começou a afundar, mas a palavra diz que logo Jesus o toma pela mão e o levanta. Mas pergunta: homem de pequena fé, por que você duvidou? Em outra passagem, Mateus 26, quando Jesus outra vez está falando sobre sua morte, sobre a sua entrega, sobre o seu sacrifício, Pedro então diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus então lhe diz: eu asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Sabe, amadas, às vezes nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos, como Paulo diz para não termos. Paulo diz: não tenha sobre si mesma um conceito muito elevado. E aqui Simão se mostra tão altivo. Jesus ainda o alerta, Jesus ainda o avisa: calma, não é bem assim. Ao invés de ele dar atenção, ouvidos ao que Jesus estava dizendo, ele ainda diz com toda a presunção: eu não. Todos vão negar, eu não vou negar. Todos vão te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ainda em outra passagem, João 18, falando sobre quando ele ataca o soldado na ocasião da prisão de Jesus. A palavra diz que Simão Pedro trazia consigo uma espada, tira a espada e fere o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita.
E Jesus então diz: guarde a espada. Guarde a espada. Irmãs, a verdade é que muitas de nós precisamos guardar a espada. Ainda temos sido violentas. Ah, Ana, mas eu não bato em ninguém. Mas às vezes na internet tecla com violência. Às vezes se comporta com violência. As palavras ainda contêm violência. Quando na verdade o convite para nós, mulheres que conhecemos ao Senhor, é para sermos mansas, dóceis, humildes, como é o Senhor Jesus. E também a palavra ainda diz em Marcos 14, que Pedro, esse Pedro a quem Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, foi o mesmo Pedro que foi frouxo, covarde, e negou a Jesus como Jesus havia dito que ele faria. Está em Marcos 14, a partir do verso 66. Sabe, amadas, um apóstolo, Simão Pedro, foi esse homem que errou muito, mas ele amava a Deus. Ele amava a Deus como eu e você amamos ao Senhor. Ele foi impulsivo, ele foi invasivo, ele foi ousado, linguarudo algumas vezes, fraco, se mostrou covarde em outras ocasiões. Simão Pedro demonstrou atitudes impensadas, falou palavras mal calculadas, foi atrevido para o mal algumas vezes. O mesmo Pedro que teve a sensibilidade de louvar, de adorar, de confessar que Jesus era o Cristo, foi o mesmo que foi repreendido duramente. Mas por quê? Por que isso? Porque existe uma história, existe um contexto. Hoje mesmo falava com outra pessoa sobre isso, para nós olharmos com os outros com um olhar de misericórdia e entendermos que por trás de cada atitude, atrás da maneira de ser, de falar, de se comportar, há uma cultura, existe uma estrutura de pensamento que só vai ser quebrada, desfeita pelo amor de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós somos desconfiguradas, somos modificadas pelas circunstâncias da vida. E hoje, quem sabe, você se vê, como eu disse no começo, tão distante daquela palavra que Deus deu a você. Ah, o Senhor disse que eu seria isso, que eu faria aquilo. E você hoje se enxerga num lugar de tamanha impossibilidade. Eu quero convidar você a entregar hoje essa história ao Senhor, a sua história ao Senhor. Eu acredito que muitas quebras, muitos traumas, muitas situações estejam separando você desse lugar, desse posicionamento onde o Senhor vai te achar, e então poderá fazer da sua vida aquilo que Ele quer, aquilo que lhe apraz. Sabe, Simão Pedro em algum momento se rendeu completamente. Ele se entregou por inteiro. A sua história foi, enfim, mudada. A gente leu situações aqui, e eu li não para diminuir a imagem desse homem, mas para dizer a você que é normal. A gente às vezes não tem paciência consigo mesmo, e acha que o casamento nunca vai ser mudado, acha que a nossa realidade nunca vai mudar, que nós nunca nos tornaremos essas mulheres de Deus. Mas a verdade é que, assim como Simão tantas vezes errou, mas um dia ele se entregou, e um dia a vida dele foi mudada por completo. Hoje também o Senhor quer fazer essa obra nas nossas vidas. A palavra fala lá em João 21, que depois de tudo, depois de Pedro haver negado, Jesus foi morto, Jesus morre daquela maneira, os discípulos ficam com medo, achando que seriam os próximos. Depois que Jesus ressuscita, e então os discípulos entendem, começam a entender um pouco mais daquilo que Jesus havia falado, do sinal de Jonas e tantos outros momentos em que ele havia falado sobre sua ressurreição. Mesmo assim, os discípulos estão envergonhados, e a palavra fala que Simão Pedro chegou num lugar de desistir da sua vida, desistir do chamado, voltar atrás, voltar a ser um pescador de peixes.
E amadas, quem sabe você chegou aqui hoje pensando em desistir. Eu vou desistir porque eu nunca vou alcançar esse lugar. Por isso eu fiz questão de trazer o exemplo desse homem que errou muitas vezes, caiu, mas foi achado por Deus. E em João 21 está esse momento onde Jesus vai ao encontro de Simão. Como hoje ele vem ao nosso encontro, como hoje ele vem ao seu encontro. E a palavra fala que Jesus prepara uma mesa, prepara um banquete para os discípulos. Quando Simão reconhece, coloca ali a sua capa, percebe que é Jesus quem está o chamando e vai ao encontro do Senhor. E ali naquela mesa eles têm um diálogo, eles têm uma conversa. Jesus como que diz: Simão, eu estou dando você uma nova oportunidade. Você quer? Você me ama? Você quer cuidar das minhas ovelhas? Você quer se posicionar hoje, Simão? Você quer se tornar aquele Pedro? Eu te disse o que quero fazer da sua vida. Eu proclamei, eu liberei o profético sobre você. Será que você quer hoje tomar esse lugar? E enfim, deixar com que eu seja na sua vida. E a gente sabe que ali Simão Pedro responde com toda sinceridade: sim, Senhor, tu sabes tudo. Sabes que eu fui um frouxo, sabes que eu fui um covarde, sabes que eu errei, sabes que eu falei demais, sabes que eu pequei, mas sabes que eu te amo também. E eu me rendo para que o Senhor me ajude a ser aquele homem que foi profetizado lá na Cesareia de Filipe. A partir daquele momento, minhas irmãs, e também do derramamento do Espírito Santo sobre eles, Pedro foi uma nova pessoa. A palavra fala no livro de Atos, em muitas passagens, que ao pregar, pessoas se convertiam, vidas eram curadas, demônios eram expulsos por causa do poder de Deus na vida desse homem, que se deixou ser lapidado e disse: nada vai me separar, nada mais vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi esse mesmo Simão que disse: para que iremos, Senhor? Para que iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Com todos esses defeitos, na sua primeira pregação, tocou a vida de cerca de 3.000 pessoas, de mais de 3.000 pessoas. Aquele Simão, aquele homem frouxo, se transformou no Pedro, que juntamente com João, pregou o evangelho com toda ousadia e intrepidez no Sinédrio. Aquele que foi preso por amor a Jesus, não mais o negou, não mais teve vergonha, não mais se acovardou. Foi aquele que em Samaria impôs as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Foi também aquele que não permitiu ser adorado por pessoas. Ele, em nome do Senhor, realizava sinais e maravilhas, mas sabia que tudo vinha, tudo que ele tinha, agora vinha do Senhor. É nesse nível que você vai chegar. É nesse nível que você vai chegar. Será que você pode profetizar sobre a mulher do lado, já se levantando, mas profetizando sobre ela? É nesse nível que você vai chegar. Você vai chegar lá onde Jesus disse que você iria chegar. Esse é o seu destino. A obra que Ele começou, Ele vai completar na sua vida. Nada vai lhe parar. Você não vai ficar no meio do caminho, mas você vai apacentar o rebanho. Você vai amar ao Senhor com todas as suas forças e vai entregar a Ele toda a sua vida, todo o seu ser. Você pode erguer as suas mãos a Ele e fazer essa oração juntamente conosco.